Olá, amadas, boa noite. Essa vai ser uma semana muito especial, porque a gente vai fazer uma semana de lives todos os dias. Todos os dias foram temas pensados com muito carinho, de temas muito importantes, de temas extremamente relevantes, né? Para aprender sobre relacionamento. Oi, Carol, boa noite. Oi, pessoal que tá entrando. Então, essa semana vai ser uma semana muito especial, porque eu vou fazer live todos os dias, lives de temas extremamente interessantes e importantes, né? Temas de extrema relevância para quem quer aprender sobre relacionamento, para quem quer aprender sobre homens, mulheres, como os relacionamentos funcionam. E é uma semana muito intensa, tá? Que é a nossa preparação para a semana que vem, que vai ser a Semana da Matriarca. Gente, a Semana da Matriarca, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. É um evento 100% online, 100% gratuito, que eu vou estar aí com vocês fazendo muito conteúdo bom, muito conteúdo juntas. A gente está preparando assim umas aulas muito boas, com muito carinho, com muito estudo, né? Vocês vão ver ali só um pedacinho do trabalho, mas a gente está tendo toda uma arquitetura por trás para que seja um evento que realmente mude a vida de vocês e que realmente plante sementes, né, do futuro. Então, é isso que eu tinha para dar de recado. Essa semana nos veremos todos os dias em live às 7 da noite. Então, excepcionalmente essa semana. No normal, as nossas lives são toda terça às 19 horas. Mas essa semana, como é o esquenta da Semana da Matriarca, a preparação nossa para a Semana da Matriarca, eu vou estar online todos os dias, fazendo live com vocês às 7 da noite, tá? Bom, gente, o tema de hoje é tipos de homem, tá? E a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é essa história de ai, Fê, homem não presta. E eu entendo porque vocês pensam assim. Por quê, gente? 65% dos homens são imaturos, ou seja, né? São homens que deixam a mulher insegura, são homens que não têm comportamentos estruturados para cuidar deles mesmos, cuidar da saúde, se desenvolver financeiramente, não sabem muito bem como se relacionar, como tratar uma mulher. E aí, todos esses comportamentos de imaturidade, como eles são a maioria da população, isso vai deixando as mulheres desgastadas, vai deixando as mulheres cansadas e vai dando essa sensação de que homem, no geral, não presta, né? E assim, a gente vai falar muito sobre esses tipos de homem imaturo. Quem tá no nosso grupo do WhatsApp, né, vai receber detalhes, vídeos, a gente vai ter conversas bem profundas sobre esses tipos de homem imaturos. Quem não tá, eu recomendo muito se inscrever, claro, né? E eu também quero falar um ponto muito importante. Já dá pra saber que o homem é imaturo nos primeiros momentos quando começa a paquera. Por quê? O tipo de abordagem que o cara tem na paquera com você, olha isso, o tipo de abordagem que ele tem na paquera com você, é fácil da gente determinar o nível de maturidade desse homem. Então, você consegue aprender pelo nível de abordagem que ele te trata, se ele é um homem maduro ou não, se vale a pena você dar sua atenção pra esse cara ou não, tá? Fê, como que eu vou aprender isso? Quem se inscrever no meu evento, que é gratuito, tá? Depois vai receber um link para preencher uma pesquisa logo em seguida da inscrição. Quem preenche a pesquisa ganha esse e-book. Esse e-book, ele é gratuito, não tem como comprar. Então eu recomendo muito vocês fazerem isso, porque nesse e-book eu explico exatamente qual tipo de técnica os homens imaturos usam para paquerar as mulheres. Mas não é esse o tema da live de hoje, hein? O tema da live de hoje é o que é um homem imaturo, qual tipo de comportamento esse homem tem e quais outros tipos de homem existem, tá? Então, outra coisa que eu quero quebrar aqui com vocês hoje, pessoal, é essa ideia de que homem é tudo igual. Não é, tá? Existem similaridades psíquicas, né? Então, muitos homens, eles se conectam com a mesma coisa. Então, vai ter lá um grupo de homens que ama futebol, um grupo de homens que ama ciclismo, um grupo de homens que ama empreendedorismo, um grupo de homens que ama tomar cerveja, né? E a gente vê esses comportamentos em comum, o jeito de agir, o jeito de responder. E realmente, os homens têm muita coisa em comum, assim como nós, mulheres, temos, né?
Mas não é porque eles gostam de coisas semelhantes ou até eles têm tipos de comportamentos semelhantes que a gente pode falar que homem é tudo igual. Isso é uma grande mentira, uma grande falácia. Não é tudo igual, tá? Para vocês terem uma ideia, existe um conceito que chama individuação. O que é esse conceito? É um conceito da psicanálise introduzido por Jung que fala sobre a nossa capacidade de nos tornarmos um indivíduo e pensarmos diferente da massa. Os homens imaturos conseguem fazer isso? Não. Por isso que eles têm comportamento muito similares, muito instintivos, pouco respeito com a mulher, muito foco em ser egoísta, em prazeres de curto prazo. Mas existe sim a capacidade da gente se tornar um indivíduo, descolar desse tipo de comportamento e ter comportamentos melhores e mais alinhados, né? Com coisas que melhor servem a Deus, que melhor servem ao amor, que melhor interagem com as mulheres, que tem o maior respeito à vida e que trazem frutos melhores. Então, existe essa possibilidade, né? E olha que interessante, se a gente olhar até do ponto de vista dos animais herbívoros, ou animais domesticados, tipo cachorro, gato, né? Ou assim, um cavalo. São animais que já têm uma capacidade de agir diferente dos outros e se tornarem indivíduos, né? A gente vê aí, às vezes até uns papagaios treinados, gorila, cães que aprendem tantas coisas com adestramento super profissional, treinamentos com cavalo, e a gente vê, né, essa capacidade daquele animal se tornar um indivíduo. Então, a gente não levar os homens a sério a ponto deles terem a capacidade de pensar por si só, de serem indivíduos, de serem honrados e de se comportarem diferente do que a massa se comporta, é uma grande ignorância da nossa parte, né? Então, assim, a gente precisa respeitar que há sim homens honrados, há sim homens legais e há sim homens que pensam diferente da massa. Então, vamos entender, gente, quais são esses tipos de comportamento que separam os homens, né? Eu separei aqui em 4 tipos, que a gente vai ter os homens imaturos, depois a gente vai ter um tipo de homem que é o macho alfa, depois a gente vai ter um tipo de homem que é o homem maduro, e depois a gente vai ter, por fim, o patriarca. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês de cada um desses tipos, tá? O homem imaturo, gente, eles enxergam o mundo com uma visão de predador-vítima. O que isso significa? Para eles, o mundo é um lugar de extrema competição, onde todo mundo quer levar vantagem o tempo inteiro, quase como com uma visão animal instintiva, de que eu tenho que levar vantagem de alguém, em cima de alguém, ou eu vou ser vítima. Então, tá o tempo inteiro com essa mentalidade, sabe? De, putz, preciso ganhar. Então, é uma pessoa que enxerga o mundo numa visão ganha-perde, né? Só que quando você se comporta assim, e você quer extrair vantagem dos outros o tempo inteiro, você quer se dar bem o tempo inteiro nas custas dos outros, você acaba gerando relações que nem são ganha-perde. Você acaba gerando relações perde-perde, porque os dois lados saem perdendo. Sabe aquela coisa assim? Você vai fechar um negócio e aí você quer extorquir tanto o fornecedor para ele fazer um preço barato, para você levar vantagem e tal, que aí o fornecedor não consegue te entregar o que ele prometeu e você acaba ficando na mão. Então, é uma negociação perde-perde total. E isso acontece muito com esse tipo de pessoa que enxerga o mundo nessa visão predador-vítima, enxerga o mundo como um lugar inóspito, né? Onde todo mundo tem que estar o tempo inteiro se defendendo, se protegendo, olhando aquilo que é seu, onde não tem integração, onde não tem cooperação, tá? E aí, qual que é o comportamento desse tipo de homem? Querer se proteger e não ser atacado. E aí, como que isso acontece? Ele vai usar falsa simpatia, né? Sabe aquela coisa assim que não consegue se impor, se posicionar, então só dá um sorrisinho, não fala sobre o que precisa ser dito, não tem a coragem, né, de um homem masculino de se posicionar. Ou então o cara que vive na caverna. O que é a caverna, gente? É esse estado onde o homem fica inconsciente e aí ele precisa de um espaço pra ele que ele não consegue nem falar com as mulheres. Tipo assim, ele vai se esconder em algum lugar, fica trancado no quarto, não responde a mensagem, dá uma sumida e vai pra caverna. Então, quanto mais imaturo o homem,
mais ele precisa acessar a caverna. Olha isso. Então, conforme o homem vai ganhando consciência, certas coisas ele consegue lidar, ele se torna mais flexível, né? Aquela história do bambu. A gente tem um bambu, ele é bem flexível, então isso faz dele muito resistente. Agora, se tem, por exemplo, uma árvore de carvalho, que é extremamente dura, se vem um vento, alguma coisa, ela quebra. Mas o bambu não, ele vai fazer assim com o vento, né? Ele vai se adequar, ele vai se flexibilizar e aí ele não quebra. Então, quanto mais o homem vai ganhando consciência, menos ele precisa acessar a caverna. Por quê? Ele aprende a lidar com as situações, a lidar com as emoções dele e voltar para o centro sem precisar ir para esse espaço de isolamento, de solidão, de não conseguir conexão com ninguém, né? E aí, gente, outros comportamentos característicos desse tipo de homem. Eles podem ter um viés narcisista, que é aquela coisa assim, de não admitir erro, sabe? Quando pede desculpa é sempre com a intenção de manipular, de querer se fazer de vítima para levar alguma vantagem. Ou então, sempre tá manipulando as pessoas em prol dos seus próprios interesses, tá? Outros comportamentos característicos desse tipo de homem. Ser machista, que é aquele cara assim, que ele é tão inseguro, que ele precisa diminuir as mulheres. E aí, não necessariamente, né, a gente vai ver isso só no machismo tradicional, que o cara deixa escapar umas coisas que a gente fica até brava, né, que a gente fala, mas não é possível que ele tá falando isso, nessa altura do campeonato, em 2025. Mas não. Tem também o cara que ele mostra esse comportamento sempre se achando, se colocando lá pra cima, não, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu consigo fazer tal coisa, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu faço um circuito de bike não sei quanto tempo, porque no meu trabalho eu consigo não sei o quê. E é um cara que fica o tempo inteiro se achando e precisando se autoafirmar, sabe? Pra mostrar que ele tem algum valor. E isso também é uma imaturidade, isso também é uma insegurança. Isso também é uma forma, né, dele se desconectar das mulheres, sempre querendo jogá-las para baixo, para ele se sobressair. E sempre jogando ele lá em cima, como se ele fosse o bonzão, como se ele fosse o tal, né? Outro comportamento característico de homens imaturos é ter vícios, né? E dentro desses vícios, se fazer de vítima ao invés de buscar melhorar. Então, às vezes é o cara que é viciado em pornografia, é viciado em jogo, é viciado em bebida e não tem atitudes, comportamentos de se conectar com a sua saúde, de buscar ser melhor, de desconectar desse tipo de coisa, tá? Então esse é outro comportamento bem característico dos homens imaturos. E aí, gente, quando a gente fala de homem imaturo, a gente vai ver de tudo. Uma coisa que eu sempre vejo, que a maioria das mulheres já passou, é essa mentalidade dos caras imaturos de homem trai, homem não se aguenta, homem não sabe ser fiel, homem não pode ver um rabo de saia. E aí esses caras não sabem controlar sua libido, seu desejo, sua interação com as mulheres e veem as mulheres como um objeto, quase que achando que é necessário essa coisa da traição para se sentir mais homem perante os outros homens, para ter história para contar. Gente, essa coisa é tão absurda, que eu já passei por uma situação de um cara noivo inventar para outras pessoas que ele tinha ficado comigo. Por que uma pessoa que é comprometida e tem uma noiva vai inventar que ficou com alguém, sendo que corre o risco de perder o relacionamento? Mas é tanta insegurança que precisa disso para se afirmar para outros homens, vocês entendem? Então, é um ego muito frágil dos homens imaturos. E a base da psique masculina é admiração. Então, eles precisam de aprovação externa, o tempo inteiro e a todo custo. Eles colocam em risco coisas que eles não precisariam arriscar. Olha isso. Só para poder se conectar e ser admirado um pouquinho. Então, é uma coisa assim bem surreal, né? E aí, assim, outras coisas que a gente vai encontrar quando a gente se relaciona com homens imaturos, além de traição. Tem um caso até que eu fiz um post esses dias, né, que eu falei sobre a corrupção. Eu falei, olha, de todos os tipos de homem que você pode se envolver, eu falei sobre o caso do
Bernie Madoff, era um carrossel, eu não sei se vocês sabem quem é, mas ele fez o maior esquema de pirâmide do mundo e ele desviou 65 bilhões de dólares, né? E aí eu quis trazer aqui essa questão porque homens que fazem assim, eles têm uma visão extrema que a gente está conversando aqui sobre predador e vítima. O mundo é um lugar cruel, eu preciso juntar o máximo de recursos para minha família e juntar tudo para minha família e não tem nenhuma noção de valor, de que existe algo maior, de compaixão em estar prejudicando os outros, ou até mesmo de empatia, de conexão com as outras pessoas. Não tem senso moral, não tem senso ético. Então, homens que têm esse viés, eles não conseguem, dentro do relacionamento, ser fiéis, ser honrados e respeitarem essas mulheres. Então, caracteristicamente, como é uma energia muito densa, eles tendem a atrair a mulher, eles tendem a separar, eles tendem a processar a mulher, eles tendem a chantagear a mulher com dinheiro, fazendo manipulações para que ela fique sem dinheiro, eles tendem a ser narcisista. Então, são homens extremamente cruéis, né? E isso é uma coisa que às vezes ninguém fala ou ninguém toca nesse assunto, porque é um assunto delicado. Mas é a verdade. E a verdade precisa ser dita, né? Então, gente, quando a gente fala em homens imaturos, olha o leque de comportamentos que a gente tem e de armadilhas que a gente pode cair e dos tipos de homem que a gente pode se envolver se a gente não tá atenta. Vocês têm ideia disso? Outro tipo de homem imaturo é o quê? É aquele cara que visivelmente a gente vê que tá abaixo da nossa régua. Então é o cara assim que é menos culto, que ele não é mais tão bem sucedido na carreira, que ele não se cuida tanto, que ele não é tão presente, não manda tanta mensagem quanto você gostaria, não é tão bacana, e a gente vai relevando. Então esse cara que ele está abaixo da nossa régua significa o quê? Que ele não se preparou, que ele não cresceu como indivíduo, que ele não olhou para a sua vida como um todo, que ele não integrou aquilo que ele precisa para ter um relacionamento bacana, tá? Então, como eu falei, aqui eu só tô dando uma pincelada de vários comportamentos e tipos de maturidade que existem. No nosso grupo do WhatsApp, para quem está inscrita na Semana da Matriarca, eu vou falar bastante disso, eu vou mandar vídeos específicos, eu vou trocar muito com vocês lá, tá? E aqui a gente deu uma pincelada geral, tá? E aí, gente, é o seguinte, vamos para o próximo tipo de homem, que é o macho alfa, que eu falei pra vocês, né? O homem que ele é imaturo, né? Ele tem uma visão anarquista do mundo, de assim, o mundo não é um lugar legal e eu preciso me proteger e eu preciso agir de uma maneira diferente do padrão, eu preciso questionar o status quo. Já o homem que é o macho alfa, ele tem uma consciência maior porque ele não tem essa visão de mundo, ele tem uma visão de mundo melhor, de que, cara, ok, o mundo é como é, o mundo é um lugar bacana, então eu preciso ser aceito pelo mundo. E aí essa preocupação dele ser aceito pelo mundo leva ele a ter comportamentos, né, que também ainda não são tão maduros quanto eu gostaria para mim ou para uma aluna, né? Eu falo que pra gente ter um relacionamento ideal a partir do homem maduro. Então, são comportamentos já muito mais honrados e íntegros do que do homem maturo, mas que ainda não é um homem que está tão preparado para ter um relacionamento desse nível que a gente fala, de ir para o altar, de ter Deus dentro da relação, de ter uma conexão profunda, né? Já sempre disposto a prover pela família. Então, gente, quais são os comportamentos desse homem que é o macho alfa? Ele vai buscar fêmeas para sexo, para inflar seu ego, porque ele gosta de mulheres na estante. Então é aquele cara que ele aprendeu a ganhar a mulherada na lábia para ele, quando ele sai com ela é incrível e daí ele some e aí ele só manda assim um oi, alguma coisinha, um story, de vez em quando manda uma mensagem, às vezes até aquele negócio que assim já deu, né, que é aquele negócio de oi sumida. Então esse cara, né, ele fica tendo várias mulheres na estante pra poder inflar o seu ego. Por quê? Ele já entendeu que pro mundo é legal o cara ser masculino, que pro mundo é legal o cara ter mulheres. Então ele vai e ele corre atrás disso. Também é bem característico aqui
aqueles casais assim, né, que a gente vê que o cara ganha bastante dinheiro e resolve, acontece, e a mulher essa toda maradona, bonitona e tal. Então é bem característico, né, desse estilo do macho alfa, que é aquele cara que ele quer ser melhor que todo mundo, que ele quer aparecer, então ele quer ganhar mais, ele quer ter um carro bom, ele quer ter status, ele quer ter muitas mulheres, ou ele quer ter uma mulher super bonitona. Então são comportamentos bem característicos desse tipo de homem, tá? E aí aqui, gente, vocês vão ver, né, que entra também esse comportamento do Dom Juan, de querer, e esse que a gente tá falando, ter várias mulheres na estante. Entra o workaholic, aquele cara que, total foco no trabalho, pra crescer, pra conquistar, pra quase como se estivesse jogando um War ali, né? Aquele jogo da guerrinha, conquistando territórios. Ele quer conquistar territórios, ele quer ser o melhor. E às vezes ele larga a peteca e deixa as outras áreas da vida de lado, porque ele tá tão focado em aparecer ali, mas não necessariamente ele faz esse crescimento de uma forma harmônica e pensando no longo prazo, né? Ou então é um tipo de cara que tem algum trauma de alguma mulher, ele é mais tipo, não, pra ficar comigo a mulher que tem que vir atrás de mim, porque eu sou o cara, porque não sei o que, sabe essas coisas assim? Ou tem também um outro cenário. Qual que é esse outro cenário? Que também compete aí dentro. O cara quer ser aceito pelo mundo, não quer? E para ser aceito, ele reprime sua masculinidade e vira o cara bonzinho, né? Aquele cara que se reprime para poder ser aceito, de que finge que tá tudo bem o tempo todo, que agradar o tempo todo e abre mão de ser ele mesmo. Então isso também é muito preocupante quando os homens têm esse tipo de comportamento, né? De se descolar aí tanto da masculinidade deles só pra poder agradar, tá? E aí agora, gente, a gente vai pro próximo nível, que é o homem maduro. Esse é o tipo de homem a partir do qual é legal e eu recomendo a gente ter relacionamento. E o que é o homem maduro, gente? É aquele homem que ele é disciplinado, né? Ele enxerga o mundo de uma forma mais racional, mais objetiva. Ele é um cara prático. Normalmente ele é um cara que tem tem facilidade de encontrar soluções, né? Ele é um cara que sabe dialogar, ele tem uma postura de servir, de resolver problema, de direcionar. Ele costuma ter posições de destaque no trabalho, mas não com aquela energia de vou fazer, vou ganhar, competição, né? Aquela coisa meio bater no peito, lobo de Wall Street, vamos, igual ao macho alfa, não. É porque ele tem talento, porque ele sabe resolver, porque ele usa a cabeça, porque ele é racional, porque ele é inteligente, ele vai ganhando o espaço dele, ele vai articulando, ele tem visão, né? Então, esse é o cara maduro. Outra coisa característica do cara maduro. O cara maduro consegue compreender respeito, verdade, diálogo. O que isso quer dizer? Ele respeita a mulher, né? Uma característica, gente, vocês estão na dúvida se o cara é imaturo ou não? Se pergunta. Eu estou segura com esse cara ou eu não estou segura com esse cara? Por quê? Se vocês estiverem seguras com o cara, né? Isso é um bom sinal. Se vocês estiverem se sentindo segura, um cara que hoje fala com você, outro dia não fala, chama pra sair num sábado, não chama pra sair no outro, só te chama pra sair terça-noite, é um cara meio descomprometido, tem mês que tem trabalho, tem mês que não tem. Sabe aquela coisa assim? Deixou vocês insegura é um alerta vermelho. Deixou vocês segura, isso é muito bom. Então, o homem maduro, ele tem a característica de deixar a mulher segura. Ele tem a característica de respeitar a mulher. Ele tem a característica de não mentir e falar a verdade. Outra característica de um homem maduro, ele sabe dialogar. Algo incomodou ele não sai correndo pra caverna, some e vai lá, meu Deus, preciso me trancar porque eu não sei lidar com essas emoções, como se ele tivesse 3 anos de idade. Não. Ele senta, ele conversa, ele troca ideia, ele expõe o ponto de vista dele, ele sabe conversar, ele sabe se portar, ele sabe se posicionar. Então, esse é o homem maduro. O homem maduro sabe o que é diálogo, né? Ele não fica inseguro de se posicionar. Ele não tem dificuldade de lidar com as emoções dele para ter as conversas que precisam ter. Então, gente, repito, não fiquem nessa mentira de contar para vocês de que não tem homem legal, só tem homem que não presta, só tem homem imaturo. Não é verdade. Existem ainda muitos homens maduros, muitos homens honrados,
muitos homens patriarcas, né? E é possível identificá-los através do comportamento e através da maneira que eles agem. Mas para isso a gente precisa entender o que é característico desses homens, como eles são, o que eles fazem, como eles se posicionam, né? E isso é muito importante. Por isso que quanto mais a gente vai estudando o relacionamento, mais a gente vai se aprofundando em cada coisa, mais se torna provável de que a gente vai nos conectar com esse tipo de homem, tá? E aí, por fim, gente, a gente tem o homem patriarca, né? E o que é esse homem patriarca? Ele é um homem que ele enxerga que o mundo ele é desdobrado a partir de algo maior. Ou seja, ele reconhece que existe Deus ou algo maior. Pode chamar de outro nome, dependendo da religião, né? Ou daquilo que ele acredita. Mas sim, ele acredita que existe um Deus, que existe algo maior e que o mundo não é um lugar aleatório. Então é um homem que ele já vai ter mais valores, ele vai ter moral, ele vai ter ética, ele vai ter um relacionamento com Deus que permite com que ele se desenvolva mais e ele se abra para contextos maiores, né? E o que esse homem vai conseguir fazer de uma forma que os outros não conseguem? Ele vai reconhecer a beleza do feminino. Ele vai enxergar o sagrado no feminino. Como ele tem esse relacionamento com Deus, como ele tem essa conexão com Deus, ele consegue enxergar que a mulher também tem. E ele consegue enxergar a mulher como sagrada. E ele consegue respeitar a mulher no nível máximo. Então isso faz esse homem um homem extremamente honrado. Olha que legal, né? Olha que interessante. E aí o que ele faz? Por ele ter esses valores, por ele ter essa forma de ver o mundo, ele coloca os princípios divinos acima de tudo. E ele tem uma missão, ele tá aqui na Terra, não é pra brincar não, ele quer deixar um legado, né? Seja um legado de construir uma empresa com os seus talentos, seja um legado de deixar filhos, seja um legado de deixar um patrimônio para sua família, seja um legado de... Oi, Vinícius, vai ficar gravada, tá? Por pouco tempo, tenta assistir em breve. Então, assim, ele tem um legado inteiro, né, de coisas que ele quer deixar pro mundo com os seus talentos, com que ele consegue agregar de valor, tá? Então, assim, o que vai ser característico de um patriarca? Realização, então, ter esse propósito maior do que si mesmo. Outra característica do patriarca, gente, a honra. Esse homem tem uma aliança inquebrantável com a verdade. Pode fazer o que for, não quebra, tá lá, tipo, e ele não se corrompe, né? Então, assim, mesmo que venham propostas, venham oportunidades dele se corromper, ele sabe que, por ele ter uma conexão com Deus, é melhor ele ter a alma pura do que 100 milhões de dólares. É melhor ele ter a alma pura do que ter $1 bilhão. Então, ele é um cara que ele não abre mão de valor por causa disso. Então, perceba que o homem mais consciente não necessariamente vai ser o mais rico. Mas ele é o homem que é mais alinhado com seus princípios e que ele não abre mão de desconectar daquilo que ele quer por nada. Então, é uma questão de postura, é uma questão de alinhamento, é uma questão de proteção, é uma questão de conexão. Vocês percebem o que eu tô falando? Tá? E aí, assim, legado. Que a gente falou, de deixar algo maior no mundo. Outra característica, proteção. Então esse cara, ele vai estar focado em nutrir, proteger e trazer luz para quem está ao seu redor, né? Então ele é uma pessoa que ele quer agregar valor para as pessoas com quem ele convive, para sua família, para os seus funcionários, se tiver, para as pessoas que compartilham uma equipe com ele, que trabalham junto, para as pessoas que servem na mesma igreja. Então é uma pessoa que está sempre disposta a servir e ajudar. Muita gente pensa que liderança, né, é aquela postura que a gente conversou do macho alfa, o cara que é competitivo, que quer ganhar, que tem energia, mas não. A liderança verdadeira vem da capacidade da gente conseguir servir e servir ao próximo. Olha que legal, né? Então, isso é muito importante. E aí, gente, para não ficar muito subjetivo, eu quero dar 2 exemplos para vocês de patriarca, tá? Um deles é o exemplo do Winston Churchill. Ele era um homem patriarca e que, por mais que não pareça, não sei se vocês vão lembrar dele, aquele político britânico, né, que venceu Hitler na Segunda Guerra. E ele tinha uma característica assim, ele era um cara gordo, grosso, que fumava charuto e tudo mais, com uma postura que você não pensa nele, você pensa em amor. Mas por que ele era um homem
com essa conexão com Deus, com essa amorosidade. Ele conseguia ter uma interpretação de comportamento, de senso do que é certo, do que é errado, de como salvar vidas, de como direcionar uma nação, que só com o intelecto não é possível. Não é possível. Tanto que um ministro antes dele foi lá, né, negociou com Hitler e voltou com um contrato assinado. Falou, galera, isso aqui tá resolvido, né? Falei com Hitler e aqui na Inglaterra não vai acontecer nada, porque nós assinamos um comum acordo e eu salvei nosso país, tá tudo certo. E o Hitler falou, o Churchill falou assim, meu filho, você tá maluco? Hitler não respeita nada. Sabe o que é nada? Ele não respeita nada, ele não respeita a vida, ele não respeita a humanidade. Você acha que ele vai respeitar um pedaço de papel assinado? Onde você tirou isso? De onde você acha que a gente está protegido porque você tem um pedaço de papel assinado? Uma pessoa que não tem honra não respeita um pedaço de papel assinado. E aí o que aconteceu? De fato, aquele papel não serviu para nada e Hitler começou a atacar a Inglaterra. E aí todo mundo falou, vamos chamar quem? Vamos chamar Churchill, porque ele foi a única pessoa que conseguiu ver isso. E aí com essa sabedoria dele, com esse toque de observar comportamento, humanidade, e com essa conexão com Deus, né? Ele conseguiu dissolver e ganhar de Hitler. Então, esse homem, né? Ele é diferente do homem maduro, porque ele não é só um homem inteligente, ele não é só um homem que resolve problemas, ele não é só um homem que é fiel, ele não é só um homem... Não, mas ele é um homem que ele tem um propósito e uma honra tão grande que ele vai para outro patamar, né? E tem até um patamar acima desse. Se a gente for olhar, né, em termos de santidade, de iluminação, a gente tem, por exemplo, o Gandhi, né? Que derrotou a Inglaterra inteira sem recurso nenhum, só com seu poder de conexão com Deus, de conversa, de sensibilidade, de compaixão, seu comprometimento em fazer dar certo com o jejum, né? Quem quiser assistir, tem um filme muito lindo sobre o Gandhi, que demorou 20 anos para filmar, e que, vale muito a pena, sim, para vocês entenderem esse nível de energia, né? Mas que não é realista para um marido, tá, gente? Vão ser pouquíssimos homens aí na humanidade. Mas o nível do patriarca é realista. Por quê? É um homem que ele vive no mundo real, ele vai fumar, né? Igual o Churchill fumava o charuto dele. Ele é um cara que vai ter amigo, que vai conversar, que vai participar da vida social. Mas a diferença dele pro homem que só é inteligente e é um homem normal, né? É maduro, que sabe dialogar, é essa conexão com Deus e essa capacidade de observar padrões por estar conectado com Deus, por entender o que serve a Deus e o que não serve. Se você não tem esse alinhamento de princípios, essa clareza, você nunca vai entender o que serve a Deus e o que não serve. Combinado? E aí, gente, eu também queria deixar para vocês, se vocês quiserem, um exemplo de patriarca fictício da televisão, porque às vezes é legal pra gente se conectar com a energia, conhecer e tudo mais. Tem uma série que eu gosto muito, é uma série canadense que se chama Heartland, não sei se alguém aqui já viu. E nessa série tem uma menina que ela é encantadora de cavalos, e a família tem um aras. E o vô, gente, eu falo que ele é o maior patriarca que a televisão já viu. Ele é um querido, a postura extremamente masculina, esse cara que imagina que eu vou ficar me arrumando, indo em festinha e tal, mas ele sempre é gentil, ele sempre é legal com as netas, ele também é protetor quando precisa. Então é um homem que ele não precisa se provar pra ninguém, mas ele tem um jeito masculino. Eu vou escrever aqui o nome, que o nome em inglês, eu não sei o nome em português, se chama Heartland. Heartland, Terra do Coração, tá? Em português, mas eu não sei se é esse o nome traduzido, Heartland. E o vovô Jack. Gente, ele é realmente assim, incrível. Tem muita série, tá? Tem umas 19 temporadas, tem na Netflix, Cíntia. E é muito legal para vocês conectarem, entenderem um pouquinho, né, dessa energia na ficção. Bom, então é isso por hoje, gente. Vamos conversando. Essa semana vai ter conteúdo todos os dias, conteúdo de aquecimento, conteúdo importante. Se vocês puderem participar, semana que vem, a Semana da Matriarca vai ser ainda melhor para vocês, porque vocês já vão com uma bagagem, então vocês vão conseguir extrair bem mais coisa das aulas. E vamos juntas. Essa semana live todo dia, às 7 da noite. E semana que vem, Semana da Matriarca. Não esqueça, é evento fechado, tem que se inscrever, mas é online gratuito. E o link tá na bio, tá bom? Um grande abraço e até amanhã às 7, pessoal. Obrigada, viu?
Ah, Thaísa, Fê, será que eu tenho chance nessa vida? 46 anos e 10 anos divorciada. Será? Com certeza tem chance, Thaísa. Olha nos meus destaques, tá? A história da Marisa. Marisa, 47 anos sozinha. 47 anos sozinha, tá? Tinha 74 anos e tá namorando há mais de 2 anos com o Donato. E começaram a namorar, ela tinha 74, ele tinha 80. E assim, é um amor, uma graça os dois juntos. Eles fazem vários passeios e vai pra praia, vai pro sítio, faz não sei o quê. Cada um morava num lugar e nem a distância, né, impediu eles, nem o fato deles já serem mais velhos e não poderem dirigir, não impediu eles. Eles dão um jeito, eles se veem, eles se encontram, eles fazem os programas, eles vivem conectados. Então, com certeza é possível sim, tá? E não percam as esperanças, porque tem um caminho. E vocês vão cada vez mais descobrir esse caminho junto aí, tá bom? Um beijo enorme, pessoal, e boa noite.